Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. As novas regras do Código de Trânsito Brasileiro entraram em vigor no início desta semana. O aumento da validade da carteira de habilitação e dos pontos para a suspensão do documento estão entre as principais alterações. Desde o envio do pacote de mudanças por parte do governo ao Congresso, o Executivo Federal defende que o processo vai simplificar e desburocratizar o sistema, reduzir custos e aumentar investimentos em medidas educativas. A nova lei de trânsito, que entrou em vigor nesta segunda-feira, alterou uma série de regras que vão exigir mais atenção dos motoristas brasileiros. Entre as principais alterações estão o limite de pontos da CNH, uma maior validade na habilitação, a alteração do uso de farol baixo em rodovias, o transporte de crianças em cadeirinhas, o exame toxicológico para algumas categorias e os motociclistas que estiverem com a viseira do capacete aberta estarão infringindo a lei. A nova lei amplia de 20 para 40 o limite de pontos que o motorista pode atingir no prazo de 12 meses, antes de ter suspenso o direito de dirigir. No entanto, se houver uma infração gravíssima de 7 pontos nesse período, o limite cai para 30 pontos. Acima de 2 infrações gravíssimas, o limite continua nos 20 pontos. Ou seja, basta tomar 2 infrações gravíssimas, por exemplo, ultrapassar 2 semáforos vermelhos, né, sem aquela placa autorizadora, você vai ver que ele já pegou e já diminuiu a sua quantidade de pontos que ele tinha para ter dentro do seu plano. As novas regras também ampliam de 5 para 10 anos o prazo de validade da CNH para motoristas de até 50 anos. Motoristas com mais de 50 anos e menos de 70 devem renovar a CNH a cada 5 anos. Já motoristas com mais de 70 anos devem renovar a habilitação num prazo bem menor, a cada 3 anos. Outra mudança está no transporte de crianças em cadeirinhas. O uso no banco traseiro dos veículos torna-se obrigatório para crianças com idade inferior a 10 anos, com menos de 1,45 de altura. Até então, somente a idade da criança era levada em conta. Outra mudança é que os motoristas das categorias C, D e E deverão comprovar o resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção da renovação da CNH. Então, de uma certa forma, para quem está acostumado ou que reiteradamente toma essa infração dessa natureza gravíssima, não teve uma grande mudança, né? Sobre o aspecto quantitativo de infrações de natureza gravíssima, a gente não teve uma grande mudança. Ela se tornou um pouco mais branda para quem está começando a tomar uma penalidade leve, média. Grande parte das montadoras de veículos instaladas na Zona Franca de Manaus suspenderam a produção por causa da pandemia. Mesmo assim, as vendas cresceram em março, aumentando a fila de espera pelo carro novo. O levantamento é da Fenabrave e aponta que no país, as vendas de veículos novos aumentaram 13,2% em março deste ano em relação a fevereiro. No total, foram emplacadas em março 189.400 unidades, entre carros de passeio, utilitários, caminhões e ônibus. Esta foi a primeira vez desde a pandemia que houve aumento de vendas em relação ao período anterior. Quando se olha mais para trás e se compara as vendas de março deste ano com relação a março do ano passado, o aumento foi de 15,8%. Mas isso pode ser fruto de entregas que estavam represadas. Essas vendas refletem no mês de março, foram umas vendas que foram realizadas anteriores e com o faturamento das montadoras que teve no mês de março, houve esse pequeno aumento agora no mês de março desses pedidos que já foram feitos no mês anteriores. Já comparando ao resultado do trimestre, quando houve 527.900 veículos comercializados, houve queda de 5,4% em relação aos 3 primeiros meses de 2020. Conforme o consultor de vendas, o principal problema é nas montadoras. A maioria paralisou as atividades. Com a falta de produção, da falta de peças, de componentes, acaba prejudicando a chegada desses veículos novos nas concessionárias. E com isso, os pedidos que sejam
realizados acaba também atrasando esse tempo de chegada. Com isso, há ainda o aumento do prazo de entrega, que antes podia ser até imediato. Hoje, o sonho do carro novo tem de esperar mais um pouco. Com a situação também hoje da pandemia, as montadoras hoje estão paradas, né? Estão com seu serviço suspenso. O prazo hoje, a média para quem tem feito o pedido é de 90 a 120 dias. Então a gente espera que no decorrer, normalizando todas as atividades produtivas, a gente vai normalizando isso aos poucos, conforme a montadora vai efetuando a sua linha de montagem. Os motoristas de táxi e aplicativo estão preocupados com o reajuste de 39% no gás veicular. O presidente Jair Bolsonaro também reclamou da alta. O Raimundo trabalha como taxista há 18 anos e sempre usou o GNV no carro. Ele afirma que desembolsa uma média de R$20 por dia. Não sabe ao certo quanto vai gastar após o aumento, mas acredita que será bem mais de R$50. O consumidor ele vai pagar ainda mais do que os 39, porque você tem isso é para a distribuidora. Então aquele que abastece o carro no posto de gasolina com gás, ele vai ter ainda a margem do distribuidor. Ele vai ter que ter uma margem de lucratividade, então o preço vai vir com 39% do distribuidor, ele vai ter que colocar a margem mais os impostos federais e estaduais. Então, na verdade, pode ser que aí venha uma paulada um pouquinho maior. Na verdade, teria que estar baixando os preços, né? Porque tudo está aumentando e a gente não sabe, só aumenta a despesa para o nosso bolso. Aumenta o combustível, aumenta o preço até os veículos aumentaram o preço, tudo aumenta o preço. E o nosso ganho só cai, né? A partir de 1º de maio, o gás natural terá preço reajustado em 39% para as distribuidoras. O repasse do aumento para os consumidores ainda dependerá do imposto cobrado em cada estado. O aumento causou indignação até no presidente Jair Bolsonaro, que reclamou publicamente da política de preços da Petrobras. Um reajuste de 39% no gás é inadmissível. Que contratos são esses? Que acordos foram esses? Foram feitos pensando no Brasil? Num período de 3 meses? Não vou interferir. A imprensa vai dizer o contrário. Mas podemos mudar essa política de preço lá? Mas os motoristas serão apenas uma parte dos brasileiros que sofrerão com o aumento do produto. O principal destino do gás natural produzido no país são as indústrias, 43%. Em seguida, a geração de energia elétrica, 38%. Os veículos consomem 9% da produção e o gás encanado, apenas 2%. E esse aumento será sentido pelos brasileiros de duas formas. A primeira, direta, para quem tem gás encanado em casa ou então abastece o carro com GNV, como esse caso aqui. E a segunda, indireta. Isso porque várias indústrias dependem desse combustível para produzir seus produtos. E a alta dos preços deve ser repassada para o consumidor. Eu não consigo mensurar agora, tecnicamente, o impacto ali na cesta básica, exatamente, ou na vida deles. Mas, assim, você há de convir que quem tem uma inflação de 4% ao ano, 5% ao ano e tal, passa com um aumento de 39% num só produto, realmente isso é exagerado, né? Para o Luciano, o aumento do preço foi uma grande decepção. Ele é motorista de aplicativo e há apenas um mês resolveu instalar um kit de GNV no carro para economizar. Estava na gasolina, teve 6 aumentos. Agora coloquei o GNV, vai ter aumento em 1º de maio. Aí, né, vamos vendo como é que faz para viver. Alguns motoristas não escondem a frustração. Nossa reportagem flagrou esse taxista. Ao ver o preço do gás, ele simplesmente desistiu de abastecer. Eu vou passar a usar combustível normal. Nunca o profissional de educação física foi tão valorizado como nos dias atuais. E a atividade física é, sem dúvida, o melhor caminho para levar qualidade de vida para a sociedade. O coronavírus chegou trazendo consigo uma série de medidas restritivas. O isolamento social foi, sem dúvida, uma das piores, causando muito desconforto, principalmente nas pessoas fisicamente ativas. Com a pandemia, o sedentarismo já atinge 70% da população brasileira. E a atividade física é, sem dúvida, o melhor caminho para levar qualidade de vida à sociedade. Marisa, que é membro do Conselho Regional de Educação Física,
diz que a pandemia deixará marcas fortes na sociedade e uma delas será a obesidade. Futuramente nós teremos aí um índice altíssimo de obesos, de crianças obesas, né? Nós já estamos num índice elevado no Brasil, mas pós-pandemia aí nós teremos assim sérios problemas de saúde de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, tudo decorrente da inatividade física que foi propagada e que o período nos proporciona nesse momento, que é o período de confinamento e de isolamento social. Ela diz que levantamentos revelam a importância do educador físico para a melhora da qualidade de vida da sociedade. Pesquisadores do mundo inteiro, aí a própria Unesco, né, está propagando aí desde a semana passada a importância da educação física para o período pós-Covid, né? E a própria Organização Mundial de Saúde, que ontem nós tivemos aí um chamamento para o Dia Mundial da Atividade Física. E hoje nós temos aí o outro chamamento da Organização Mundial de Saúde, que é o Dia Mundial da Saúde. Então é justamente para que a gente possa aí refletir essa questão da inatividade física, né, e os cuidados que nós devemos ter com a saúde para que nós possamos aí ter uma vida saudável. Esse profissional que atende clientes em sistema de estúdio diz que a pandemia também teve o seu lado bom. Serviu para valorizar o profissional e unir a categoria. A categoria vem fortalecendo, né? Os donos da academia estão se unindo mais, né? Os professores, os personagens, os professores de academia também estão se unindo mais. Então, com isso, a gente tem a ganhar. E quem ganha mais é a população, né? Que precisa de saúde, precisa de atividade física, precisa de exercício físico, né? Para viver com qualidade. Para esse empresário, as academias se adaptaram facilmente com as medidas de biossegurança e estão respeitando bem os protocolos. A prefeitura sempre esteve assim, muito próxima das academias, solicitando o uso de álcool, a higienização dos aparelhos e, de certa forma, até um distanciamento, né? A gente sempre procurou manter os aparelhos mais distantes uns dos outros, tudo. Agora, com essa epidemia, a gente procurou, assim, seguir bem à risca todos os protocolos que a Secretaria de Saúde pediu, né? E de vez em quando eles vêm aqui, dão uma checada, orientando a gente. E a gente está bem tranquilo com relação a isso, até porque também os alunos deram uma distanciada da academia. Na Semana Mundial da Atividade Física, é importante lembrar que temos profissionais que nos ajudam a vencer o sedentarismo e buscar mais qualidade de vida. E olha só, estimular a atividade cerebral é tão importante para a saúde quanto as atividades físicas. E neste período de pandemia, uma das recomendações médicas é exercitar e fortalecer a memória. Há 3 anos, esta servidora pública passa pelo menos 1 hora por dia resolvendo enigmas para exercitar o cérebro. As atividades elucidadas com auxílio de materiais lúdicos, como figuras geométricas e ábacos, estimulam o raciocínio lógico. Antes de iniciar as aulas na escola, eu tinha muita dificuldade de memorização, né? Eu até achava que era uma falta de memória, uma perda da memória, alguma coisa assim. E, após o início das atividades, eu percebi que era, na verdade, uma falta de atenção, uma dificuldade em me concentrar. Então, isso mudou muito para mim, porque às vezes eu falava para algum colega, fulano, já te falei tal coisa? Aí repetia, ou às vezes deixava de dizer algo importante, né? E já no primeiro mês eu percebi essa diferença. A Isabela é especialista em ginástica para o cérebro. Ela explica que a estimulação, fortalecimento da memória e da concentração auxiliam a formação da reserva cognitiva, que são de extrema importância para inúmeras situações do dia a dia. Então, melhorar a nossa capacidade de atenção, concentração, foco, né, além das habilidades socioemocionais. Que aí seria resiliência, né, comunicação, linguagem e até mesmo, né, saber ganhar, saber perder, né, habilidades nesse sentido. Estimular as atividades cerebrais acelera a recuperação de sentidos, como, por exemplo, o olfato e o paladar, que muitas vezes são perdidos em pacientes com Covid-19.
De acordo com este neurointensivista que atua na linha de frente no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, o vírus atua também na atividade cerebral, que pode levar à diminuição no processamento da memória. Quer seja por diminuição da oxigenação dos neurônios ou até mesmo por lesão direta dos neurônios. Essa lesão vai acabar diminuindo a conexão entre os neurônios e vai diminuir as sinapses, que são essas conexões entre os neurônios. E com isso o processamento cerebral ele fica alterado e fica lentificado. Essa lentificação do processamento cerebral leva à diminuição do processamento de memória e leva a alterações cognitivas. Ele ainda afirma o quão importante é esta estimulação cognitiva na recuperação do paciente. Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se restabeleça. Ou seja, vai estimular o cérebro a formar novas sinapses no lugar daquelas que foram destruídas pelo vírus. Já a prevenção primária, que a gente pode dizer assim, é o paciente estimular esse cérebro para ter um número muito maior, um número aumentado de conexões entre os neurônios, de vias de conexões entre os neurônios, e quando acontecer de haver uma infecção e de haver uma destruição de algumas dessas vias, o cérebro está preparado para mudar o caminho por outras vias já funcionais e ter um menor impacto da lesão do vírus no cérebro. E veja ainda nessa edição, Abril Verde, mês de conscientização da segurança e saúde do trabalhador brasileiro. E ainda solidariedade. Projetos de verdadeiros heróis ajudam as pessoas que passam fome nessa pandemia. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já. Já imaginou se uma pessoa que já foi vacinada contra a Covid-19 pudesse compartilhar os efeitos do medicamento com outra que não foi? Por incrível que pareça a situação, esse é o objetivo de uma pesquisa inédita que está sendo feita pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A ideia dos pesquisadores é injetar o plasma das pessoas que receberam a vacina no corpo de pacientes que estão contaminados pelo coronavírus e assim ajudar no tratamento. A coordenadora do projeto concedeu entrevista exclusiva à nossa reportagem e falou sobre o trabalho. Olha só. A busca dos brasileiros pela vacina contra a Covid-19 segue intensa em todo o país. Em vários estados, filas se formam e as pessoas aguardam ansiosas a vez delas chegar. O ritmo da imunização ainda é insuficiente para atender essa demanda. Para ajudar a resolver o problema, a Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, está realizando uma pesquisa inédita e ousada. Fazer com que os efeitos da vacina no corpo de uma pessoa sejam compartilhadas com outra que nem se vacinou. Os doadores vão ser pessoas já com 2 doses da vacina, que já tenham passado 14 dias da última dose, e nós vamos fazer isso em pessoas que tenham mais de 40 anos e uma comorbidade, ou mais de 60 anos sem comorbidade, e que tenham a Covid há menos de 3 dias. O tratamento é baseado no plasma sanguíneo, que é considerado uma das maiores esperanças para a cura de pacientes que estão contaminados pela Covid-19. O método consiste na retirada de sangue de pessoas que já tiveram e se curaram da doença e, portanto, desenvolveram anticorpos. E o material é injetado no corpo de quem está doente. A novidade agora é que os pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul querem usar o plasma de pessoas que já foram vacinadas, que receberam a primeira e a segunda dose. Isso porque os primeiros estudos revelam que a quantidade de anticorpos contra a Covid-19 é bem maior nesses pacientes do que naqueles que foram curados de forma natural. O nosso estudo diferencial é que nós vamos utilizar, então, plasma de pessoas vacinadas. E por que essa ideia? Porque as pessoas vacinadas, ela tem uma quantidade de anticorpos bem maior do que a imunidade natural, do que uma pessoa que teve a infecção. O trabalho tem como base uma outra pesquisa que foi feita na Argentina, com pacientes com 65 anos ou mais. Os resultados apontaram uma redução de 48% nas internações. A expectativa dos pesquisadores brasileiros é iniciar o processo no mês de maio. A pesquisa já conta com as autorizações necessárias, mas ainda faltam recursos. Por isso, a equipe da Universidade de Caxias do Sul já iniciou uma campanha para buscar parceiros e doações. A meta
é conseguir R$ 243 mil. Então, a gente está nesse processo de arrecadação financeira para que as coisas comecem a acontecer. A nossa ideia é que em maio nós comecemos a fazer a triagem dos pacientes. Durante a pandemia, os hemocentros estão precisando de mais doadores. O Hemosul de Dourados, em Mato Grosso do Sul, está com estoque baixo e as tipagens que mais estão em falta são A positivo e O negativo. Se o seu tipo sanguíneo é o O negativo ou o A positivo, este recado é para você. O Hemosul de Dourados está com estoque baixo de todas as tipagens, mais especificamente estas que eu acabei de falar. Diminuiu em torno de 40% a 50%. E isso faz com que nosso estoque diminua, porque nós temos um estoque estratégico, porque nós atendemos 7 hospitais de Dourados e 10 da região. Então, nós temos que ter um estoque estratégico e ele está abaixo do normal. E para doar é bem simples, basta ser maior de 16 anos e ter mais do que 55 quilos. Sendo que 16 e 17 tem que vir com um responsável e de 60 a 69 ter doado uma única vez, tem que pesar mais de 55 quilos, tem que vir alimentado, ter uma boa noite de sono na noite anterior. Lembrando que os agendamentos podem ser feitos através do WhatsApp no 67992399492. Os telefones fixos estão temporariamente desativados. Nós estamos atendendo de segunda, quarta e sexta, das 7 às 12h30, de terça e quinta, das 7 às 17h, sendo que é fechado para o almoço das 12 às 13 horas. Nós estamos com o WhatsApp, então podem estar mandando o WhatsApp ou mesmo ligando para esse número do celular e pode estar vindo também a demanda espontânea, que estamos atendendo demanda espontânea também. O Hemosul de Dourados fica na rua Vladomiro de Souza, número 295, na Vila Industrial. Durante o mês de abril, órgãos públicos e instituições engajadas nas questões relacionadas aos acidentes de trabalho aderem à campanha Abril Verde, uma forma de promover a conscientização sobre a importância da segurança e da saúde do trabalhador brasileiro. O trabalho existe para trazer soluções, mas se executado com descuido e sem as ferramentas adequadas, pode causar ainda mais problemas para a empresa. O uso de EPIs, os chamados equipamentos de proteção individual, é uma das formas de prevenir acidentes graves no ambiente de trabalho, além, é claro, de ter sempre a atenção redobrada, como é o caso desses trabalhadores de uma indústria de vidros. Abril é o mês do ano que coloca em debate a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Abril Verde, ele teve origem lá nos Estados Unidos, em abril de 1969, onde aconteceu um acidente de trabalho e isso provocou a morte de 78 colaboradores por falta de equipamentos de proteção, por falta de consciência, por falta de proteção coletiva. E aí, mundialmente, essa data ficou conhecida e com isso nós comemoramos o Abril Verde, o mês da prevenção de acidentes do trabalho. Esse técnico de segurança do trabalho revela que a maioria dos acidentes acontece por causa do excesso de confiança do trabalhador. Como ele está diariamente executando aquela função, ele acaba ficando confortável com a situação e acaba se machucando, se cortando, porque ele se sente confortável e não toma as devidas precauções, as devidas medidas de segurança necessárias para o momento. Nem sempre essa área da medicina é bem compreendida pela classe empresarial. Diógenes, que é médico do trabalho, explica que, se for bem utilizada, pode auxiliar bastante as empresas. A medicina do trabalho não é só fazer o exame admissional, demissional, periódico, retorno ao trabalho, como o pessoal pensa. A medicina do trabalho é bem mais amplo que isso. O médico do trabalho ele tem que conhecer o posto de trabalho do trabalhador, ele tem que conhecer o ambiente de trabalho. Diante disso, eu vou montar um programa de reconhecimento dos riscos e minimizar esses danos à saúde do trabalhador. Com isso, eu consigo aumentar o tempo de trabalho e maior qualidade de vida para o mesmo. Atualmente, a aposentadoria hoje, a gente vai aposentar com mais tempo. Eu preciso trabalhar por mais tempo. A nossa qualidade de vida aumentou, o tempo de vida aumentou. A medicina do trabalho, ela muitas vezes é negligenciada.
é uma medicina extremamente de cunho social, porque a maior parte desses trabalhadores muitas vezes só vai passar com o médico do trabalho, uma vez por ano. O tempo tem mostrado que investir na saúde e na proteção do colaborador é sinônimo de economia. As empresas hoje já entendem que vale a pena investir em segurança do trabalho, em segurança e saúde do trabalhador. Se eu invisto nisso, eu tenho melhor rendimento. Isso já é notório. O empresário que investe em saúde e segurança, ele tem melhor rendimento nos trabalhadores. Ele vai ter menos acidente, vai parar menos o trabalho, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Diógenes revela ainda que as doenças emocionais são a principal causa de afastamento do ambiente de trabalho. Realmente hoje, doença mental é o grande problema da saúde do trabalhador. Pegando o gancho aí do Covid, é um grande problema o Covid com a saúde mental. As empresas que investem em saúde do trabalho, ou o empresário ou o empregador que investe em saúde do trabalho, ela ganha com isso. É um investimento muito baixo frente ao retorno que ela traz para a sociedade. Nesta época de pandemia, muitas famílias têm acompanhado de longe o sofrimento de quem está internado nos hospitais. Por isso, um gesto de amor e esperança vem sendo compartilhado por meio da música. A pandemia trouxe tristeza, medo, angústia, revolta. Mas neste período também foram despertadas e afloradas a esperança, a fé, a compaixão, solidariedade e gratidão. Deus é a nossa força, é a nossa vitória, que nada poderá nos abalar, nada poderá nos derrotar, pois nossa força vem de Deus. Das janelas dos hospitais, pacientes e trabalhadores recebem o carinho de quem neste momento não pode abraçar, beijar, dar um cheiro na mãe, no pai, no irmão, no filho. Os músicos Alen Castro e Júnior Dário percorreram os hospitais no palco itinerante montado em cima da caminhonete. Do lado de fora, conseguiram levar uma das mais concretas demonstrações de amor ao próximo. E dentro dos hospitais também tem ações de fé e solidariedade. Teófilo Rafael é policial militar há 13 anos, enfermeiro há 11 e músico desde criança. Há 5 anos participa do projeto de musicalização hospitalar. Neste ano, depois de ser curado da Covid, foi autorizado a entrar nas enfermarias e UTIs exclusivas para pacientes Covid. A música, ela desperta algumas memórias. E a pessoa lá naquela situação de tratamento, ela ouvindo algumas músicas, ela vai se lembrar do que tem aqui fora, vai se lembrar da família, dos amigos, da vida que ela tem aqui fora. E acho que dá um estímulo a mais para ela poder lutar, né? Para ela poder lutar para voltar para cá e estar junto com as pessoas que ela ama. Há 1 ano está lotado no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar. Aqui realiza a musicoterapia. A música tem a capacidade de transformar os corações mais endurecidos e também os pensamentos. Quem toca, né? Toca e canta e ora 2 vezes, né? Então acho que é bacana, assim, e é uma forma de a gente chegar mais perto de Deus também. Mais da metade da população brasileira sofre com a fome nessa pandemia. Essa dura realidade foi revelada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. A situação atual é a pior dos últimos 17 anos. Mas, em meio às dificuldades, também aumentam a preocupação e o amor ao próximo. Um outro levantamento mostra que nunca houve no país tantas doações e ajuda às pessoas carentes. Algumas dessas iniciativas são de verdadeiros heróis anônimos. E olha só, mais da metade da população brasileira sofre com a fome nessa pandemia. Essa dura realidade foi revelada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar. A situação atual é a pior dos últimos 17 anos.
Mas, em meio às dificuldades, também aumentam a preocupação e o amor ao próximo. Um outro levantamento mostra que nunca houve no país tantas doações e ajuda às pessoas carentes. Algumas dessas iniciativas são de verdadeiros heróis anônimos. O porta-malas virou uma verdadeira despensa. O veículo está carregado de mantimentos e quem precisa é só pegar, de graça. A ideia foi desse administrador gaúcho, que circula com o veículo pelos bairros da periferia de Porto Alegre para ajudar pessoas necessitadas. As pessoas até meio que se assustam. É muito engraçado. Tu chega com o carro, tu abre o carro, as pessoas pensam assim, eu posso pegar? É só pegar? Sim, isso. Se está precisando, pode pegar. Esse porta-malas, eu explico, né? Para as pessoas que estão sem emprego, que estão passando dificuldades, que precisam de um alimento. O Cacá, aliás, ganhou fama nessa pandemia pelas ideias criativas para ajudar pessoas carentes. Ele também criou o Vagamóvel, um veículo repleto de anúncios de empresas que oferecem trabalho. E também a Geladeira Solidária, onde a pessoa pode pegar alimentos, roupas e também deixar o currículo. Tem até o Delivery do Emprego. Com uma mochila de motoboy, o Cacá entrega currículos de pessoas da periferia e empresas. O administrador conta que o desejo de ajudar o próximo surgiu depois de viver um momento muito difícil. Já estive desempregado, eu sei o quanto é difícil. Inclusive, eu perdi um filho que nasceu prematuro de 6 meses, durou 3 dias, resistiu por 3 dias a neonatal e veio falecer num domingo de Páscoa. Na segunda-feira, a empresa que eu trabalhava na época entrou em contato. Eu pensei que fosse para me dar os pêsames, um apoio, mas eles me chamaram para me demitir, porque eles disseram de uma forma muito fria que eles não tinham tempo para essa minha recuperação. E foi ali onde tudo começou. E a dor do Cacá virou alegria para muita gente. Em mais de 15 anos, 5.000 pessoas foram ajudadas a conseguir empregos nesses projetos. Eu entreguei o currículo diretamente nas mãos dele e dias depois me ligaram. Hoje, graças a Deus, em meio a toda essa função de pandemia, de coronavírus, eu já estou empregada, com dignidade, vou conseguir colocar comida na mesa para as minhas filhas. E essa ajuda vem na hora que as pessoas mais precisam. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostra que grande parte da população brasileira sofre com a fome. Mais da metade das famílias do país, 55%, estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm certeza se terão o que comer. Dessas, 35% estão com os alimentos prestes a acabar e não terão dinheiro para comprar mais. 11% já tiveram que cortar pelo menos uma refeição no dia e 9% já não tem mais o que comer. Você vai ter desdobramentos futuros, sem dúvida alguma, porque, veja só, uma criança que não se alimenta suficientemente, ela primeiro vai ter provavelmente um emagrecimento, né? Depois, se isso se prolonga ao longo do tempo, isso vai ter um impacto naquilo que a gente chama de desnutrição crônica. Junto com as dificuldades, também aumentou a solidariedade do brasileiro. Um levantamento feito por uma plataforma especializada em arrecadações revela que o Brasil bateu o recorde de doações durante a pandemia. Do ano passado para cá, foram mais de 6,5 bilhões de reais em dinheiro e alimentos, que vieram de empresários e também alguns heróis anônimos. Comecei a ver muita gente pedindo alimento e tal, e alguns vizinhos também, algumas comunidades aqui próximas do centro de São Paulo. Eu resolvi ajudar 2 famílias e pensei, por que não buscar nas minhas redes sociais amigos, parceiros que possam se somar a esse movimento de doação de cesta básica. Aí eu resolvi fazer uma arte no Instagram, publiquei no meu Instagram pessoal e lá surgiram 66 cestas em 2 dias. E em 14 dias nós conseguimos 140 cestas. No último fim de semana, a distribuição aconteceu em uma comunidade do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E uma enorme fila de moradores se formou para receber os alimentos. E cada pessoa que pegava a cesta básica fazia questão de agradecer. E agradeço muito, continue doando, que está ajudando muita gente. Obrigada. Uma pequena ajuda que vai fazer enorme diferença para quem precisa. Tão grande quanto o nome do projeto. Grandioso és tu. Muita gente começou a me impressionar, me perguntar, Júlio, mas como chama o projeto? Como chama o projeto? A gente já estava se aproximando a 100 cestas.
Aí eu falei, gente, tá todo mundo me perguntando o nome, eu não sei. Todo dia quando eu levanto, eu acabo ligando numa rádio que toca louvores, e aí o primeiro louvor que tocou foi Grandioso És Tu. Daí eu falei, pronto, grandioso és tu que doa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Belo trabalho, né? E quem quiser ajudar pode acessar o link do projeto no Instagram, Projeto Grandioso És Tu. E essa edição termina aqui, você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigada pela companhia. Tchau!